quero falar sim sobre Gabigol, porque o Gabigol voltou a flertar com o Flamengo, desta vez na rede social, mandando um recado, gente. O Gabigol tá mandando um recado, né? O Flamengo fez lá um post homenageando o jogador no dia do aniversário dele e tal, e o Gabriel acabou repostando esse comunicado, colocando uma vez Flamengo até morrer. E aí já começa a ouriçar todo mundo, né? Tem uma corrente, tem os gabizetes, né? Na torcida do Flamengo, essa turma acha que o Gabriel é maior do que o Flamengo, aquela coisa toda e tal. Nenhum jogador é maior do que o Flamengo, nem o Zico foi maior do que o Flamengo. E acho que o Gabriel, gente, ele passa por um problema, sem entrar no mérito se ele é um ídolo do Flamengo, aquela coisa toda, mas ele passa por um problema que é a decadência técnica dele. É um jogador que passa por um processo de decadência técnica, já passava por esse processo no ano passado, e em 2023 também, gente. O Gabriel é esse cara. Então, assim, por que ele não tá jogando no Cruzeiro? O Leonardo Jardim é um baita de um técnico, é um senhor treinador. Você acha que o Leonardo Jardim não escala porque não quer? Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem o oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha precisa conhecer o site da BandBet, meu camarada. Então aponte sua câmera para o QR Code que está aqui ao meu lado e tenha acesso às melhores oportunidades do mercado para o jogaço de bola neste domingo às 4 horas da tarde entre Flamengo e Grêmio, com combinadas imperdíveis e super boosts para você já na capa do site. BandBet, um lance infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Mas retomando aqui o assunto deste vídeo, cara, aí tem gente falando, não, o Gabigol tem que voltar e tal. Primeiro, vamos lá, vamos admitir aqui que o Cruzeiro rouba o contrato do Gabigol. Eu faria isso se eu fosse o Pedrinho BH, mesmo porque ele não dá resposta nenhuma em campo ainda. E aí pedir Gabigol no Flamengo a essa altura do campeonato, por que ele não joga com o Leonardo Jardim? O Gabigol não é um cara que consiga fazer aquela pressão insuportável na saída de bola do adversário, e o Flamengo joga dessa forma, gente. Qual seria a serventia hoje do Gabigol no Flamengo? Quase nenhuma. A utilidade dele do Flamengo, quase nenhuma. 2, ia ter um salário altíssimo. Você acha que ele viria por 2 mariolas para o time do Flamengo? Claro que não. Evidente que não. Então, assim, Deus me livre dessa história de Gabigol no Flamengo. De verdade. Sem negar o passado dele. Sem negar o passado dele. O passado dele com o Flamengo tá lá, tá guardado e tal. Isso não se toca. Agora, é um jogador que, cara, não é mais o que já foi. E tá tudo certo, gente. Pode haver casos de jogadores que precocemente acabam tendo queda de desempenho técnico. Isso acontece. Uns precocemente. Até me parece ser o caso do Gabriel. Eu acho que é o caso do Gabriel, gente. E aí tem que se acostumar com essa história, né? E parar de achar que qualquer sinalzinho de fumaça que ele fizer vai ser um recado, né? A torcida do Flamengo, não, eu quero voltar, aquela coisa toda. Então é óbvio que ele quer voltar, é evidente que o Gabriel quer voltar para o Flamengo. Só que ele não só no campo não justifica ou não justificava em nenhum momento a renovação de contrato dele, como fora do campo também cansou, na minha opinião, gente, no ano passado de desrespeitar a camisa do Flamengo, quando pega a camisa do Palmeiras, começa a rodar lá no Allianz Parque após a classificação do Flamengo para as quartas de final da Copa do Brasil, e também quando bota a camisa do Corinthians, né, gente? Aquilo ali é a gota d'água, né? E aquilo é vazado, entre aspas. Aquilo para mim é a gota d'água, né? Aquilo é a gota d'água. Então, assim, a minha opinião é bem clara aqui. Eu acho que o torcedor do Flamengo tem que parar com essa história de Gabigol. Já tinha virado a página, já virou a página, gente. Essa página já está virada na história do Flamengo. Não tem que retomar isso, não. Não pode. A fila anda. E a fila andou no caso do Gabriel. Simples assim. Vai falar o quê? Não, o Gabriel no Flamengo é uma coisa incondicional. De forma nenhuma.
Nada é incondicional no futebol. Absolutamente nada é incondicional no futebol. Todos os jogadores vão em volta, você pega os maiores ídolos da história dos clubes, esses caras pararam, esses caras saíram, esses caras voltaram. Mesmo o Zico, cara, que é disparado o maior ídolo da história do Flamengo. Ele saiu, foi para o Udinese em 83, volta ao Flamengo em 85. Aliás, nesta sexta-feira fez 40 anos, deixa aqui a sua lembrança nos comentários desse vídeo, daquela entrada criminosa do Márcio Nunes no jogo entre Bangu e Flamengo, no Maracanã. Fez aniversário de 40 anos ontem, né? Dia 29 de agosto de 1985. E o técnico do Bangu, inclusive, era o Moisés, um cara que quando foi zagueiro, dizia que zagueiro bom não ganhava o troféu Belfort Duarte, né? Belfort Duarte, para quem não sabe, antigamente era uma taça que era entregue àquele jogador no futebol brasileiro que executasse o fair play da forma adequada e tal, fosse um cara que não fazia falta, um cara de fair play, né? E o Moisés falava isso. E ele era o técnico do Bangu. E ele pilhava aqueles caras, né? Então, assim, se o Márcio Nunes quebra o Zico, eu acho, né? E a narração do Jorge Cury nesse lance é uma coisa esplêndida, né? Então, assim, o Zico se machucou, voltou, foi para a faca várias vezes no joelho esquerdo e tal, ele não tem joelho esquerdo mais, né? E o Flamengo continuou, cara, ele parou de jogar em 1990, o último gol dele como profissional no jogo contra o Fluminense, né? Em Juiz de Fora, um golaço de falta no goleiro Ricardo Pinto, gol de longe, então uma falta espetacular, isso em dezembro de 89, e inclusive o Lazzaroni o procurou para que ele disputasse a Copa do Mundo da Itália em 1990, sabia dessa história? O Zico me contou essa história já, que em 1990 o Lazzaroni ligou para ele e falou, e aí, quer ir para a Copa? Ele falou, não tem a menor condição de jogar uma Copa do Mundo, né? E aí, o Maradona, curiosamente, né, que nunca teve uma lesão grave, acabou com o Brasil naquela tarde em Turim, na Itália, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, né? O que seria ainda mais do Zico, né? Porque ele já foi sublime, mas o que teria acontecido se o Zico não tivesse sofrido aquela lesão? É emocionante. Vou trazer para você agora a conta certinha do que o Flamengo tem a receber pela iminente negociação de Lucas Paquetá, ou seja, a iminente venda dele do West Ham na Inglaterra para o Aston Villa, tá? Inclusive o companheiro Cauê Mota trouxe todas as informações no GE sobre percentuais de negociação e aquela coisa toda. Isso deve chegar a 50 milhões de libras esterlinas, que é o valor que o West Ham quer para negociar o atleta, tá? E aí a gente vai fazer uma conta baseada no mecanismo de solidariedade da FIFA. O que significa isso? O clube revelador do atleta tem um direito a um percentual, só que esse percentual é variável, tá? E a gente já tem essa conta aqui no que diz respeito ao Lucas Paquetá. E é muita grana que vai entrar nos cofres do Flamengo com essa negociação, caso ela atinja os 50 milhões de libras, tá? Então, vamos lá com calma, muita calma para você entender, eu vou tentar ser o mais didático possível. O que prevê o mecanismo de solidariedade? A cada ano que o jogador fica entre 12 e 15 anos de idade, o clube tem direito a 0,25% de uma negociação futura. Como o Paquetá chegou ao Flamengo aos 8 anos de idade, ele cumpre os 4 anos, tá? Você soma tudo isso, dá 1%. E isso é somado a outros pontos percentuais, tá? Porque a FIFA paga ou determina que o clube comprador pague ao clube revelador mais 0,5% a cada ano em que ele fica entre os 16 e os 23 anos de idade. Isso dá 3,5% no caso do Lucas Paquetá no Flamengo. Ou seja, se soma 3,5 mais 1, né, 1 ponto percentual mais 3,5 pontos percentuais, você chega à conta de 4,5% de uma negociação futura do Paquetá, tá? Isso aí daria, vamos lá, fazendo uma conta de padaria aqui, vamos ver se você me ajuda. 50 milhões, tá? 10%, 5 milhões.
5%, 2 milhões e meio. 4%, 2 milhões de libras. Convertendo isso em reais, vai dar 15 milhões de reais aproximadamente. Então, esse é o valor que o Flamengo tem a receber caso a negociação do Lucas Paquetá seja de fato concretizada com o Aston Villa. Tá? Ele está no West Ham, um clube de Londres, iria para o Aston Villa, um clube de Birmingham, e assim esse dinheiro seria automaticamente depositado, à vista sendo depositado nos cofres do Flamengo. Pronto, você já sabe, pode falar para os seus amigos, compartilhe esse vídeo, deixe seu like aqui, quanto o Flamengo tem a faturar com essa negociação envolvendo o Lucas Paquetá. Tá? É muito dinheiro, como eu disse, e assim, esse é o benefício, né, de você revelar jogadores e manter um percentual ainda das futuras negociações. Tá? No caso do, por exemplo, sei lá, se o Flamengo negocia um jogador, negociou o Schola, lá com o Dinamo de Kiev, aí é outra conta. O Flamengo tem mecanismo de solidariedade, mas tem ainda 50% dos direitos federativos do jogador. Então, numa futura venda, se ele é negociado, sei lá, por 10 milhões de euros, o Flamengo tem direito de cara a 5 milhões de euros, mais o mecanismo de solidariedade da FIFA, ao qual eu me referi anteriormente. Aí tem que fazer a conta, eu não estudei exatamente quando o Schola chegou ao Flamengo. Tá? No caso do Lohan, mesma coisa, né? O Vinei Casagrande trouxe, inclusive, tudo destrinchado sobre os valores envolvendo a negociação dele com o Pisa da Itália, por empréstimo no primeiro momento, o Flamengo ganhando 500 mil euros, ou seja, 3 milhões de reais, aí numa conta grossa também. E aí o Flamengo, se o Pisa quiser exercer o direito de compra ao final da temporada, ele paga 4 milhões de euros ao Flamengo. Tá? E o Flamengo tem 50% ainda dos direitos dele numa futura negociação. Então é assim que funciona, tá, pessoal? O mecanismo de solidariedade da FIFA foi até instituído para que o clube formador tenha participação, e eu acho muito importante isso, em futuras negociações do atleta. Porque, peraí, o cara revela, faz um trabalho, investe no jogador, investe também na educação do jogador. Isso acontece no Flamengo. E aí, ele, no futuro, vai continuar rendendo frutos a esse clube formador, né? Então, a cada venda de um jogador do Flamengo, desde que o Flamengo também não tenha direitos de negociação, né, nos direitos federativos, ou seja, um percentual, nesse caso é só o mecanismo de solidariedade, o Flamengo só com o mecanismo de solidariedade, vai lembrar, só com isso, vai ganhar uma baita de uma grana nessa negociação do Paquetá. Aliás, o Paquetá seria negociado em 2023 com o Manchester City. E aí estourou todo aquele caso de investigação dele, ele foi prejudicado. Eu acho assim que o Paquetá, ele tem de processar, inclusive, a FA, que é a Football Association, ou seja, a CBF deles, para reaver aí um prejuízo, um dano moral e financeiro também, muito grande com toda essa investigação. Né? Muita gente condenou de saída o Lucas Paquetá. Então é importante que o Flamengo esteja atento a isso também. Tá? É claro que numa indenização paga ao Lucas Paquetá, o Flamengo não teria direito a nenhuma participação. Mas é sempre bom ficar de olho nessa história. Trata-se de um jogador revelado pelo Flamengo, por qual a torcida do Flamengo tem um enorme carinho. E não há chance, viu, pessoal? A gente já tinha trazido isso num vídeo anterior, de o Lucas Paquetá jogar no Flamengo. O Flamengo não tem 50 milhões de euros para pagar o Paquetá. Até tem essa grana. Até tem. Mas seria muito complicado fazer um investimento desse tamanho em um só jogador. A gente está falando aqui de algo em torno de 300, 315 milhões de reais num atleta só. Lembrando que o Flamengo, nesta janela, não chegou a investir 300 milhões de reais. Então você tem mais ou menos uma conta do que representaria essa possível chegada do Lucas Paquetá ao Flamengo, né? Diante de tudo que já foi investido, ou seja, zero de chance para isso acontecer, assim também como zero de chance nesse momento para o Marcos Leonardo ser jogador do Flamengo. Né? Inclusive, a gente apurou na última sexta-feira que Paquetá e Marcos Leonardo não estavam no radar do Flamengo. Tá? A janela será fechada na próxima terça-feira,
E claro que a gente vai seguir acompanhando o mercado da bola, né, no que diz respeito, e esse mercado interfere também, tem essa situação de jogadores que podem sair das equipes na Europa. O Rodrigo Muniz, por exemplo, além de o Flamengo ter mecanismo de solidariedade, o Flamengo tem um percentual do jogador, né? E o Rodrigo Muniz pode sair do Fulham, né? A Atalanta demonstrou interesse. Aliás, ontem ele foi substituído, para mim, pessimamente, pelo técnico Marcos Silva, do Fulham, na derrota para o Chelsea, por 2-0. Então a gente vai seguir acompanhando tudo isso aí para você. Não só no que diz respeito a movimentações do Flamengo, mas também no que diz respeito a outras movimentações.